Edmar Santos e é um enorme prazer estar falando com você mais esse dia. Essa semana foi muito corrida aqui, não deu para fazer vídeos, mas hoje vamos colocar um videozinho para te sintonizar, né? Ontem à noite eu dei uma aula sobre diabetes e doença cardiovascular e foi muito interessante porque quando você coloca um assunto diferente, um pouco fora do lugar comum, você cria um certo desconforto em alguns colegas, porque eles têm às vezes uma ideia quase religiosa da medicina, no qual existem dogmas, né? Isso é uma verdade e sempre será. E não é assim, né? Infelizmente, ou felizmente, pelo contrário, a ciência ela é algo dinâmico, que diferencia ela, inclusive, do aspecto religioso. Ela está sempre construindo uma coisa nova em relação ao que existia. No meu e-mail aqui eu recebo uns 30, 40 estudos por dia, né? E tento ler a maior parte deles que são do meu interesse, né? Claro. De qualquer jeito, esses vídeos que a gente faz, eles não têm interesse, não são apoiados por indústria farmacêutica nenhum, né? Nem por equipamentos, nós não vendemos cursos aí pela internet, né? E aqui é para passar informações para pacientes, para colegas, né? De outras áreas que não estejam tão afeitos ao mundo da cardiologia, que pode ser realmente algo que possa construir o conhecimento juntos, né? Essa é a minha ideia quando montei esse canal Evidências Médicas, né? E sobre o que eu falava que causou tanta consternação ontem, nessa aula que eu dei? Um estudo que foi publicado no ESC no ano passado, a European Society of Cardiology, em Munique, eu estava lá presente, foi na seção de lípides, né? Então, houve um estudo apresentado, bastante interessante, lá em Munique, no qual o professor Mark Allard Hatchick, né? Acho que é assim a pronúncia, da Emory University em Atlanta, na Georgia, é a maior universidade daquele estado e uma das maiores do sul dos Estados Unidos, né? Cujo o diretor clínico da Emory, Dr. Guilherme Ampierre, pessoa maravilhosa, né? Que recebe muito bem os brasileiros, inclusive, gosta muito do Brasil. O estudo no qual se refere, vamos ao ponto, né? É o que tenta fazer uma associação, uma coorte de 4 anos e meio, ou seja, um segmento longitudinal de pacientes ao longo de 4 anos e meio, mais homens, né? 35% apenas eram do gênero feminino e foram 5.965 pacientes, quase 6.000 pessoas que tinham doença cardiovascular estabelecida, ou seja, prevenção secundária. E o que se tentou analisar era se indivíduos com HDL mais baixo conferiam um aumento do risco e se de fato muito alto HDL ele diminuía o risco. Então foram divididos em 5 grupos ou 5 quintis, né? Então um deles tinha HDL menor que 30, o High Density Lipoprotein, outro entre 30 e 41, outro entre 41 e 50, outro entre 51 e 60 e outro grupo mais do que 60. E a gente na nossa vida médica, o que mais se ouve é HDL, quanto mais alto, melhor, né? Essa é quase que um mantra, HDL, quanto mais alto, melhor. Por quê? Porque ele faz o transporte reverso, ele é produzido no fígado, vai para a periferia no sangue, se liga ao LDL, traz de volta e aquilo sai nas vias biliares e resolvido o problema. É um faxineiro, é um scavenger, o HDL, só que já são descritos ao menos 12 subtipos de HDL e a gente não sabe quais são aqueles que realmente promovem benefício. Existe essa incerteza. É certo que alguns deles promovam inclusive a aterosclerose. Então, o HDL é interessante, é bom ele, tá, tudo isso, essa teoria ela é bastante comprovada, mas existe essa pendência aí de simplificação. As pessoas gostam de simplificar, é do bem, o outro é do mal. Em biologia isso não existe.
Vamos pegar leve, que são 12 subtipos. Se assim fosse tão simples, a niacina, que aumenta o HDL, diminuiria eventos cardiovasculares, e não é o que ocorre, assim como os inibidores CTP, como foi dalcetrapib, torcetrapib, anacetrapib, evacetrapib, todos aumentavam o HDL, mas fracassaram em evitar desfechos, morte, infarto, AVC e etc. Né? E o que esse pesquisador, esse grupo da Emory, encontrou efetivamente? Encontrou, primeiro, o desfecho que a ser avaliado era a morte cardiovascular e infarto, né, ao longo desses 4 anos e meio. Houveram 769 eventos, 13% do total dos pacientes, né? E aqueles que tinham o HDL maior que 60 tiveram 50% a mais de risco do que aqueles que tinham entre 41 e 50 de HDL. Os autores acreditam que o tal resultado foi obtido porque existe aí um chamado HDL disfuncional ou disfuncionante, e aí ele poderia inclusive promover aterogênese, né? Claro que é um estudo único, ele não responde a várias questões, ele é uma coorte, então ela faz apenas hipótese, ela não é um estudo que tem a permissão da gente falar definitivamente sobre algo, e ela funciona para pacientes em prevenção secundária. Não podemos extrapolar esses resultados para pacientes em prevenção primária, que vão a check-up, etc. Né? Mas, sob a lente da ciência, nós precisamos sim estudar mais o HDL, né? Ele talvez não seja tão bom quanto a gente imaginava. Um grande abraço, até breve.